A paz do Senhor, povo de Deus, ouvinte da palavra do Senhor, louva a Deus pela sua vida. E hoje nós vamos falar sobre, que eu tenho um tema dessa mensagem: Jesus tem um banco para você no fundo do mar. Que loucura, né? Mas é o que está na palavra do Senhor, para você estar entendendo. E para você entender, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, tivesse a oportunidade de abrir, abra a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo de número 17, no versículo 24, que fala assim a palavra do Senhor: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Aí Pedro responde: Sim. E entrando em casa, Jesus já lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto? Dos seus filhos ou dos filhos alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. Aí disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abre-lhe a boca, encontrarás um starter. Toma-o e dá por mim e por ti. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Pedro se antecipa em falar por Jesus. E Pedro ele chega quando os cobradores de imposto e de tributos chegam, pergunta para ele: Jesus não paga imposto ou não? Ele fala: não paga, aqui é tudo certinho, paga tudo. E não pagava. Por quê? Porque Jesus Cristo não precisava pagar imposto. Não precisava, porque Jesus Cristo fazia parte do grupo que não precisava pagar. E o imposto era cobrado para os estrangeiros, para as pessoas que vinham justamente para o país. E nós vimos que ele se antecipou e falou: ele paga. Aí Jesus chama ele e fala assim: ei, espera aí. De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos filhos dos alheios? Ele fala: dos filhos dos alheios. Aí Jesus fala assim: mas como tu deste tua palavra, como você falou, vamos lá, eu vou fazer mais um milagre. E Jesus manda ele entrar no mar, pegar seu barco, entra no mar, lança a rede, e ele fala que o primeiro peixe que ele pegar, abrisse a boca do peixe, tirasse um starter, que é justamente uma moeda equivalente a 3 dracmas, que daria para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. E ali foi dessa forma que Pedro fez. Foi lá, apareceu o primeiro peixe, abriu e encontrou essa starter, que é um tipo de moeda um pouquinho... É como se você tivesse fosse uma nota de 20 reais e você precisasse pagar 10 de Pedro e 10 de Jesus. Foi o que aconteceu. Mas o que eu quero falar para você nesse momento aqui é as coisas precipitadas. Por isso que a palavra de Deus fala que sim, sim, não, não. E o que vem além disso aí, o que passar disso, é de procedência maligna. Pedro não tinha que falar a respeito de Jesus Cristo, falar, não é assim, sem saber. E tem muitas pessoas que falam o que não sabe, as coisas que não sabe. Mas o fato mais curioso, mais importante, é que Jesus Cristo emanava em milagre. Aonde Jesus Cristo passava, existia um milagre. E nós vemos agora no fundo do mar, existia um peixe, e esse peixe iria trazer a moeda que iria pagar o imposto, para que não escandalizasse
o evangelho a qual Jesus Cristo estava pregando naquela época. Então o escândalo é o que denigre a imagem do evangelho. E o que nós vemos hoje em dia é o escândalo, né? Vemos recentemente uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma mulher está sendo acusada pelo Ministério Público como a pessoa que é mandante do assassinato do próprio esposo. E nós vemos só isso não, nós vemos N escândalo. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter muito cuidado com a questão do escândalo. E ele fala justamente que ai daquele a qual o escândalo venha por essa pessoa. Temos que estar na presença do Senhor, temos que andar conforme a vontade de Deus. Deus, ele faz um milagre, naquele momento Deus fez um milagre para que não escandalizasse. Tu deu tua palavra, Pedro, eu vou honrar tua palavra. Tu falasse dessa forma, eu vou te honrar para que não haja escândalo, para que eles olhem para você e falem assim, ó, falou uma coisa, mas não é isso, é outra coisa. E Deus tem cuidado, Deus tem zelado pela nossa vida. Amados irmãos, ouvintes, temos que ter muito freio nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no que vamos fazer e sermos totalmente dependentes de Deus. Andar na presença de Deus é ser dependente de Deus. Há momento que você está pedindo para o Senhor está calado, não fala, mas Ele escuta, Ele não é surdo. Mas no momento certo Ele vai abrir a porta, Ele vai entrar com providência, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Não precisa você usar subterfúgios, situações, ou seja, emendas, para emendar uma coisa que você não vai conseguir nunca emendar. Por isso que naquele momento, para que Pedro mais uma vez conhecesse a soberania de Deus no seu Filho Jesus Cristo, ele fala assim, ó, esquenta não, o mar é meu, a terra também é minha, o céu também é meu, e ele dá muitos exemplos falando dessa forma. Então lança, você é pescador, você vai fazer o seguinte, lança lá, primeiro peixe que aparecer, pode abrir porque vai estar a moeda que a gente precisa para estar honrando o que você falou. Mas o que nós precisamos entender, que nós não podemos antecipar e que nós não podemos, é aquela situação, eu vou colocar a mão no fogo, o braço no fogo, porque eu sei que ali, ó, o homem é falho. A palavra do Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Quando ele fala assim, maldito o homem que confia no homem, está falando no próprio ser humano, no próprio eu. O homem, eu sou falho, você é falha, você é falho, né? Mas o que nós precisamos saber, entender, é que nós temos que refrear e buscar de Deus a direção, para que Deus possa estar entrando com providência e fazer um milagre na nossa vida. Sermos dependentes do Senhor, sermos dependentes de Deus é entender que é a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. E nós vemos aqui esse grande milagre. Deus tinha um banco, né? E o office boy, o contínuo, era justamente os peixes trouxeram a moeda, só uma moeda que precisava para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Que essa palavra ela sirva para a nossa vida de atenção, que nós possamos entender a real vontade de Deus na nossa vida e não se precipitar com as coisas do dia a dia. Eu sei, amém, eu não sei, vou ficar quieto. Há alguém que sabe. Se Pedro fizesse isso, não precisava nem pescar aquele peixe. Se ele falasse assim, olha, essa pergunta aqui, o senhor pode fazer diretamente para o mestre, né? É isso que nós temos que fazer.
É isso que nós temos que aprender dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra entre no seu coração, entenda o mistério de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.